Olá, vascaíno, vascaína de todas as épocas, eu sou Davi Almeida e este é o Acorda Gigante. Bom, acabou há pouco tempo a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, derrota do Vasco por 2-1, Maracanã, e vindo agora para falar um pouco, né, desse jogo aí para vocês, aproveitar e fazer um apanhado, né, do ano, né, porque foi o último momento assim do ano em questão de calendário do futebol brasileiro e para o Vasco também. Infelizmente, como você quem acompanhou o jogo, que viu o jogo, já sabe, né? Infelizmente não deu pra gente. Mas assim, eu acho que não deve ter, a gente não deve fazer isso. Eu vou usar a mesma coisa que eu falei que eu falo com meus amigos. Eu falei, inclusive, agora há pouco, logo após o fim do jogo. A gente não pode fazer isso uma terra arrasada. Assim, eu acho que o Vasco já foi muito além do que o elenco podia entregar, né? Porque chegar na final da Copa do Brasil não é para qualquer elenco, né? E o time do Vasco, apesar do vice, mostrou ser pelo menos um time titular bom, um time titular competitivo. Eu acredito não. Na minha opinião, para 2026 é focar em qualificar ainda mais esse elenco, trazer reforços que possam disputar posições, para que assim tenha um bom banco de reservas, que eu acho que esse foi o diferencial em muitos jogos esse ano para o Vasco, principalmente depois da janela, quando aí sim veio reforços de qualidade e aumentaram o nível do elenco. Muita gente critica o Diniz, eu acho que ele deve continuar, que é o trabalho, para mim, o balanço final, que o trabalho foi bem feito, foi bom. Não foi de razoável para bom, né? Não foi o que todo mundo queria, né? Mas foi um bom trabalho. Se for colocar no papel, se for colocar em comparação aos outros anos, apesar da situação do Campeonato Brasileiro, o ano, pelo menos do meio para o fim, né? Depois de reforços, foi bom. Acho que dá para tirar algo positivo. Como falei anteriormente, eu acredito que eu acho melhor que. Não, na verdade, né, eu acho melhor, eu acredito. Minha opinião é que que tenha que ter mais reforços, e mesmo que sejam pontuais, mais reforços que venham, como vieram Cuesta, como vieram Robert Renan, como veio o Andrés Gomes, como veio esse pessoal, e para poder disputar a posição, poder assim ter um elenco, não ter só um time titular de qualidade para poder disputar as competições de 2026 e poder, inclusive até porque a gente vai jogar mais uma vez a Copa Sul-Americana, de um jeito assim, bem ou mal, é um campeonato que a gente ganhando, além de dar um bom dinheiro, né, dar vaga na Libertadores, todo e qualquer campeonato, além do Carioca, é bom a gente estar sempre em disputa, por mais que não ganhe. Mesmo a própria Copa do Brasil, qualificar esse elenco para disputar cada vez mais campeonatos, não apenas fazer figuração dos campeonatos. Chegar nas semifinais, final, chegar sempre nas cabeças ali, por mais que não ganhe. Essa inclusive algo a se tirar de lição, porque outros clubes também foram assim, né? Não vou citar nomes aqui, quais clubes, que eu não sei exatamente, não lembro exatamente quais, mas alguns clubes que estão bem agora tiveram que se recuperar bem antes para poder estar disputando títulos agora, por mais que não ganhe. Eu acredito que o Vasco, mantendo esse caminho que está, futuramente vai estar também disputando com mais frequência os campeonatos. Por isso, o vascaíno que está me assistindo, não desacredite do Vasco, não desacredite até do trabalho do próprio Pedrinho. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma diretoria do clube, com nenhuma vertente lá do clube, mas eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho no frigir dos ovos, né, vamos dizer assim também. O Diniz até que fez um bom trabalho também, eu acho que ele deve continuar. E
confio, pelo menos pelo que mostrou, até porque nesses jogos, nesses 2 últimos jogos, também jogamos melhor que o Fluminense e jogamos melhor que o Corinthians. Nesses 4 últimos jogos, na verdade. E isso dá pelo menos para quem procura ter uma análise de cabeça fria, né? Dá um horizonte bonito, vamos dizer assim, pro Vasco para 2026. Eu acredito que mantendo-se a espinha dorsal e trazendo peças de qualidade e, claro, procurando enxugar a folha salarial de uma forma a qual existem jogadores, não precisam ser nomes, né? Até porque não é minha linha aqui querer esculhambar jogador. Mas infelizmente tiveram alguns que não deram certo no Vasco. Pode ser que dê certo em outro time, não quer dizer que o jogador seja ruim porque não deu certo no Vasco. Pode ser que dê certo em outro time, mas não seria interessante continuar no clube apenas no plantel sem ter utilidade, sem utilizá-los. Por isso torcer para 2026 também ter essas dispensas para poder, porque ainda assim ainda não temos não temos muito dinheiro, né? Não temos muito potencial assim de capital como tem Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Mas caminhando aí, mantendo esse trabalho, eu acho que um dia a gente chega, talvez nem demore tanto, por causa da força da torcida, por causa da força do clube, né? Porque o clube é muito grande, e apesar de tanto a pancada ter levado, né? 20 e tantos anos mais de sofrimento que teve, né? E estamos aí ainda na caminhada. Eu acredito muito no Vasco no próximo ano, e eu sugiro que você, vascaíno, apesar de estar triste agora, com certeza eu também sei exatamente o que você está sentindo, porque eu também estou muito triste, apesar de tentar não transparecer aqui, mas eu queria muito ter ganho essa Copa do Brasil também. Vocês não sabem o quanto. Mas eu acredito que, assim, eu tenho a sensação de que pro ano que vem, para 2026, mantendo-se o trabalho, coisas boas vão vir. Mas se você, vascaíno, que assistiu o jogo, que não assistiu, que viu o nosso vídeo aqui até o final, comente aí embaixo o que você achou do jogo, o que você achou do Vasco nesse ano de 2026, principalmente, né, do meio do ano para cá, onde o time se qualificou mais. Eu quero ler você, quero ouvir, quero saber das opiniões de vocês, beleza? Bom, esse vídeo aqui deve ser o último que eu vou fazer esse ano, por isso eu quero deixar aqui para você que está me assistindo um excelente Natal, um excelente Ano Novo, e tudo, como diz a musiquinha, que tudo se realize para você no próximo ano. Muita saúde, muita paz, muita felicidade, obviamente muitas coisas boas para o Vasco no ano que vem. E é isso. 2026 a gente se vê novamente, tá ok? Deve ter mais alguma coisa que a gente poste aí nas redes da Corda Gigante. Mas um vídeo assim mais completo falando de jogo agora só no Carioca, tá ok, gente? Um abraço e boas festas.